Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André Carvalho, contador. Hoje vamos falar sobre retenções de INSS, possíveis retenções aí, né? Eu tô gravando aqui pelo Zoom hoje a nossa aula, porque deu um probleminha aqui no OBS, mas vou gravar aqui, vai funcionar a nossa aula, vai ter esse vídeo aí da segunda-feira, né? Sempre postando vídeo aqui para vocês, toda segunda, quarta e sexta, às 9h30 da manhã, tá? Se você aí não é aqui do estado, né? Para você aí vai ser às 10h30 da manhã, horário de Brasília. A gente sempre está postando segunda, quarta e sexta vídeos aqui no canal e também postando sempre algum conteúdo lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo ainda, é só clicar aqui no link da descrição e entrar no grupo. E também, se você não segue nossas redes sociais, Instagram, TikTok, é só entrar lá, Seu Contador, que você também vai poder acompanhar alguns conteúdos nossos lá no canal, tá? No canal, no Instagram e no TikTok também, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para que a gente consiga falar sobre essa aula de hoje, sobre as retenções, né? Quais são as possibilidades? A gente já está com o material aqui já aberto agora. Quais são as possibilidades de retenções aí, né, de INSS para fins do INSS, né? Quais são as hipóteses que a gente consegue aí ter essas retenções, tá? A primeira hipótese aqui, inclusive, se você quiser esse material, a gente vai estar disponibilizando esse material dentro do nosso grupo do WhatsApp. Você já pode entrar lá no grupo para pegar esse material. Vou disponibilizar lá. Caso você entre no grupo e eu já tenha disponibilizado esse material, você pode solicitar lá, né? Ó, eu quero material sobre incidência do INSS, que eu já mando lá para você, a nossa equipe já manda lá para você no grupo do WhatsApp, tá? Então, assim, quais são as hipóteses de retenção de INSS, tá? A empresa contratante de serviços prestados mediante a cessão de mão de obra, tá? A gente pega aqui, ó, cessão de mão de obra ou empreitada, né? Então, são essas duas hipóteses aqui que a gente consegue ver essa questão da retenção do INSS, ó, definidos no artigo 145, 146 da IN MPS SRP número 03 de 2005, tá? Inclusive em regime de trabalho temporário. Tem aqui mais uma lei aqui, a Lei 6.019 de 74. Né? A gente sabe que na contabilidade a gente precisa estudar muito a questão dessas legislações. É muito importante para que a gente tenha fundamentação legal, justamente para a gente fazer corretamente essa instrução para o cliente, né? Caso você pegue um cliente que tenha cessão de mão de obra, empreitada, e você passe essa instrução para ele corretamente, para que ele consiga também fazer um preço de acordo com essas retenções, consiga ali manejar o seu fluxo de caixa e outras coisas mais, né? Então, a partir da competência fevereiro de 99, está obrigado a efetuar a retenção da contribuição previdenciária para esse tipo de serviço, né? Então, aqui a gente tem a fundamentação da IN, né? INSS/DC número 100/2003, e a Instituição Normativa da Receita Federal 971 de 2019. Então, vamos entender o conceito por trás disso aqui, tá? Primeiramente, o que é cessão de mão de obra, tá, pessoal? Tá? O que é cessão de mão de obra? É a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da lei, né, 6.019 de 74. Então, assim, cessão de mão de obra é quando uma empresa contrata uma outra empresa para que ela forneça aquela mão de obra ali que vai estar trabalhando de forma contínua, né? A gente vê isso muito na questão da limpeza, né? Limpeza e conservação. Não sei se vocês já perceberam quando vocês chegam, de repente, em determinado órgão público ou então determinada empresa privada mesmo, aonde você vê que existem pessoas trabalhando ali, geralmente na área de limpeza, com uniforme diferente, muitas vezes, da logomarca daquela empresa que você foi, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em hospitais, né? A gente vai aqui em hospitais e a gente vê geralmente o pessoal da limpeza com uniforme diferente do pessoal da administração do hospital, porque geralmente ali é uma terceirização, é uma cessão de mão de obra, né? Onde uma empresa é contratada para que coloque profissionais ali para fazer aquela atividade específica, né? Então, neste caso, haveria aí uma
retenção de INSS na fonte pela empresa contratante, tá? Então, essa aí é a característica principal de uma cessão de mão de obra. E o que seria, então, uma empreitada, né? Para a gente conseguir diferenciar aqui um do outro. A empreitada é a execução contratualmente estabelecida de tarefa, né? De obra ou de serviço por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de equipamentos que podem ou não ser utilizados, realizado nas dependências da empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objetivo o resultado pretendido. Então, a empreitada, como exemplo, a gente está muito caracterizado com obras, né? Na área da construção civil, a gente trabalha muito com a questão da empreita, né? Da empreitada. Fazem um contrato, estipulam ali um, um orçamento, um valor que vai ser gasto, estipulam um prazo de entrega daquela obra, por exemplo, e aquilo ali se chama um contrato de empreitada, onde a empresa que vai fornecer aquele trabalho, aquele serviço, ela tem uma data para execução daquilo ali, né? Ela vai ser um contrato que vai determinar qual vai ser o prazo de execução da obra, qual, né? Então, ali tem todas as relações ali dentro daquele contrato, tá? Então, de uma certa forma, essa vai ser a diferença principal aí entre cessão de mão de obra e empreitada, né? Para caracterizar a cessão de mão de obra devem estar presentes subordinação da equipe de trabalho à contratante, né? Ó, para caracterizar a cessão de mão de obra devem estar presentes, tá? A disponibilidade integral à contratante, tá? A disponibilidade integral. A gente vê também, pelo menos aqui no nosso estado, na Energisa, né? Na empresa que fornece energia elétrica aqui para a cidade, que é a transmissora, quando você vai lá, os atendimentos ali são feitos por uma empresa terceirizada, tá? Que é aí uma cessão de mão de obra. E também, além de aplicar-se somente nos serviços expressamente previstos na instrução normativa, tá? Tem que estar previsto na instrução para que se caracterize aí uma cessão de mão de obra. Quais são as principais diferenças, né, de cessão de mão de obra e empreitada? Então, a cessão de mão de obra tem trabalhadores que ficam à disposição da empresa contratante, serviço será prestado obrigatoriamente nas dependências da contratante ou de terceiros, e envolve serviços contínuos, que são aqueles serviços que a gente sabe que são essenciais ali para o funcionamento daquela empresa, e ela resolve terceirizar isso. E já na empreitada, os trabalhadores não ficam à disposição da empresa contratante, tipo, eu posso alocar, né? Por exemplo, se eu estou numa obra, eu posso levar um profissional naquele dia, se aquele profissional não deu certo, eu posso trocar e colocar outro, né? Eu posso ter um remanejamento. Os trabalhadores eles não ficam à disposição da empresa contratante. A empresa contratante quer o quê? Que o prazo seja cumprido, apenas isso. Ela não está muito interessada em quais profissionais, né, vão estar ali naquele momento, se eles vão ficar à disposição. Ela quer que seja cumprido ali o que está no contrato, né, os prazos ali. O serviço poderá ser prestado nas dependências da contratante, contratado de terceiros. Não envolve serviços contínuos, né? Ali no contrato de empreitada, os serviços não são contínuos porque geralmente já são pré-estabelecidos prazos para entrega daquele serviço, daquela obra, né? Então, assim, geralmente não tem essa continuidade. Então, no artigo 116 da IN, da Receita Federal 971/2009, ele traz um texto aqui na íntegra, né? A empreitada é a execução contratualmente estabelecida de tarefa, de obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material. Foi aquilo que a gente verificou lá nas diferenças, né? Então, a gente consegue entender e diferenciar isso aqui. Atenção nas descrições e classificações dos serviços prestados para que não haja oneração ao cliente indevidamente. Então, a gente precisa ter essa atenção aí para classificar os serviços prestados, né? Aqui a gente tem a solução de consulta número 19, né, de 22 de junho de 2011. Assunto: contribuições sociais previdenciárias, né? O serviço de entrega de documentos realizados através da disponibilização de motoboy, que atua sob a coordenação e responsabilidade da empresa contratante, está sujeito à retenção
de que trata o artigo 31 da Lei 8.212 de 91, por tratar-se de cessão de mão de obra. Se o objeto do contrato e a realização da tarefa específica consistentes na coleta, cadastramento, elaboração de protocolo, entrega de correspondência por motociclistas, sobre a responsabilidade, coordenação e orientação da empresa contratada, não se aplicam as disposições relativas à cessão de mão de obra e não está sujeito a essa retenção. Então, para vocês verem aqui que existe uma diferença, né? Por exemplo, por isso que hoje existem muitas essas empresas, né, de motoboys, né, de entregas, né? Por exemplo, eu tenho meu escritório de contabilidade. Se eu contratar um motoboy, tá? Se eu contratar um motoboy e esse motoboy ficar à disposição do meu escritório 24 horas não, né? Porque meu escritório não funciona 24 horas, mas que ele ficar à disposição enquanto meu escritório está funcionando, então é uma cessão de mão de obra. Ele está exclusivo, ele tá atuando com exclusividade para o meu escritório. Agora, se eu contrato a empresa para que a empresa entregue um documento para mim em outro local e ela manda o motoboy faz a coleta e entrega, e ele não fica disponível para mim durante um determinado período exclusivamente, então aí já não é cessão de mão de obra, é uma prestação de serviço, né? É uma prestação de serviço normal e ela não está sujeita à retenção do INSS. Então, por isso que a gente precisa entender essa caracterização, né, desses perfis para que a gente consiga, dessa forma, tributar melhor isso aí, tá? Tipos de serviços que incidem em retenção do INSS, ó. Independentemente de ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, né, conforme o artigo 117 da IN 971. Então, aqui são alguns tipos de serviços que incidem em retenção do INSS, que é limpeza e conservação, vigilância ou segurança, construção civil, natureza rural, digitação e preparação de dados para processamento. Então, você já sabe que essas atividades elas incidem essa retenção do INSS, tá? Tipo de serviços que incidem a retenção do INSS, quando contratados mediante cessão de mão de obra. Tá aqui, ó. São vários: acabamento, embalagem, acondicionamento, cobrança, coleta, copa, hotelaria, distribuição, treinamento, entrega de contas, ligação de medidores, montagem, operação de transporte, recepção, triagem, promoção de vendas, secretária e expediente de saúde, telefonia e telemarketing. Então, você pode ver que são vários, né? Qual é a alíquota aplicável no momento dessa retenção? André, eu tenho dúvida de qual alíquota que eu aplico. Então, você já sabe aqui agora, é 11%, tá? Com a exceção nos casos das empresas enquadradas na lei da desoneração da folha de pagamento, tá? Então, a única exceção é a lei da desoneração, tá? Qual é a base de cálculo? O valor do serviço prestado, né? E tem algumas deduções aí em casos específicos, tá? A desoneração da folha de pagamento das empresas beneficiadas pela medida consiste exclusivamente na substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal básica de 20% sobre o total da folha de pagamento de empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, a qual passa a ser calculado sobre a receita bruta, tá? Passa a ser calculado pela receita bruta. Conforme está mostrando aqui, ó. Para esses casos, a alíquota para fim de retenção será a alíquota reduzida de 3,5% na retenção previdenciária, de acordo com a lei Plano Brasil Maior Desoneração, Lei 12.546 de 2011 e alterações sofridas. O que quer dizer isso aqui, tá? Se a empresa que vai fazer essa cessão de mão de obra, essa empreitada, ela participa da desoneração da folha de pagamento, aonde eu deixo de recolher os 20% sobre a folha de pagamento para recolher sobre a minha receita bruta uma alíquota reduzida de 3,5%, então, nesse caso também, eu vou ter aí essas deduções para o cálculo da retenção, tá? Então, aqui, ó, atualização dos segmentos pela medida provisória, né? E quando houver material envolvido, pessoal, tá? Por exemplo, eu fui lá, fiz uma empreitada, um serviço de uma construção civil, de uma obra, mas só que nem tudo ali foi mão de obra, né? Ou então eu prestei um serviço de limpeza e conservação, mas na nota fiscal ali nem tudo é mão de obra, nem tudo é cessão de mão de obra, tem material empregado também. Como é que eu faço, né? O material aplicado ou utilizado nos serviços, existem duas regras quando há e quando não há previsão contratual de fornecimento de bens. Por exemplo, os percentuais vão variar aí de 80% a 20%, de acordo com a atividade.
deve-se fazer a indicação na nota fiscal e manter prova documental do material aplicado. Por exemplo, se eu prestei um serviço lá, vamos dizer que no órgão público, né? E esse serviço ele consiste ali em 20 mil mensal para que eu mantenha aquela instituição ali com a limpeza e conservação em dia. Mas só que daqueles 20 mil, 40% é de material aplicado. Por exemplo, é produto de limpeza, são produtos que eu tive que comprar para fornecer aquele serviço. Então, eu posso abater, tá? Posso abater esse produto, né, esses 40%, e usar como base de cálculo somente a diferença que seria ali, nesse exemplo que a gente está mostrando na tela para vocês, R$ 12 mil tirando os 40%. Então, a retenção vai ser em cima de 12 mil, que é do serviço, e não em cima do valor global, do total, tá bom? Então, essa aí é a diferença. Outros pontos importantes também, né? Você precisa analisar cuidadosamente o contrato, né, quanto à natureza do serviço prestado, tá? É aquilo que a gente falou. Se o motoboy ficar exclusivo, é cessão de mão de obra. Se o motoboy não ficar exclusivo, aí já é uma prestação de serviço comum, já não é cessão. Então, esses pontos são importantes. Alguns clientes, fornecedores, como excesso, né, de receio, com excesso de receio, em muitas ocasiões generalizam a figura da retenção do INSS, estendendo para qualquer serviço. E não é bem assim, né? Não é qualquer serviço que existe a retenção. Tais retenções podem representar um custo quando indevidas, né? Então, é muito criterioso, porque senão você pode estar fazendo seu cliente sofrer uma retenção indevida e com certeza ali diminuindo ali o caixa dele, o fluxo de caixa e também pagando imposto que não precisaria. É recomendável sempre a discussão caso a caso, né? Sempre é bom debater, sempre é bom estudar cada caso específico. E também tem na REINF ali informações no registro R2010 e R2020 sobre essas retenções de INSS, né? Então, fique atento, se você sofre retenções, o teu cliente sofre retenções, você precisa estar informando isso na REINF, e se você também é a empresa que retém isso na fonte, você também precisa estar informando isso nas declarações, tá? Porque aí a Receita Federal vai fazer os cruzamentos de quem reteve e de quem pagou. Tratamento por Simples Nacional, que é outra dúvida também muito constante, né? Simples Nacional é obrigatório reter INSS? Isso aí é uma dúvida constante dos clientes, né? Que no escritório é constante. A empresa optante pelo Simples Nacional que presta serviço mediante cessão de mão de obra ou empreitada está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço emitido, tá? A partir de 2009, as empresas optantes pelo Simples tributadas no anexo 3 e 5 estarão dispensadas da retenção de 11%, com base no caput do artigo 274-C da IN-SPR número 03/2005, desde que regularmente inscrita no Simples Nacional. Então, desde 2009, as empresas aí que estão no anexo 3 e 5 estão dispensadas da retenção de INSS. Para as empresas optantes pelo Simples tributadas na forma do anexo 4, essas atividades de construção de imóveis, obras de engenharia em geral, inclusive sob forma de subempreitada, execução de projetos, serviço de paisagismo, decoração de interiores, serviço de vigilância, limpeza ou conservação, devem sim sofrer retenção de 11% de INSS, tá? Então, empresas do anexo 3 e 5 estão dispensadas. Empresas do anexo 4 têm que sofrer sim retenção de 11% do INSS, tá? Para aí as empresas do anexo 1, indústria, e 2, comércio, não existe alteração porque essas atividades não estão sujeitas à retenção de 11%, tá? Então, elas continuam aí normal, tranquilo, sem nenhuma mudança. Então, muito cuidado, tem muita gente que fala aí, ó, não, a empresa do Simples não pode sofrer retenção. Pode sim, tá? Pode sim. Então, se você não fizer essa instrução para o teu cliente, dessa orientação, quando vier lá com a retenção, ele vai ficar perdido, sem saber o que está acontecendo, porque muitas vezes os clientes pegam um contrato dentro dessas atividades que a gente falou e ele não faz esse planejamento aí tributário, né, esse planejamento de fluxo de caixa para entender que uma parte do recebimento dele ali já vai ser retido na fonte. E a contabilidade precisa saber disso também, porque essa retenção de INSS na fonte, ela pode ser lançada onde? Lá na GFIP, no E-Social, para que haja ali um abatimento no meu recolhimento de INSS mensal, tá? Então, todas as pontas, todas as partes envolvidas precisam estar cientes dessas retenções, né, de INSS para que tudo corra bem. Beleza, pessoal? Ó, espero que vocês tenham entendido aqui essa aula bem prática, bem rápida, falando sobre retenções, os pontos principais, os principais aspectos, tá? Se você gostou dessa aula aqui,
Já deixa teu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, porque assim a gente vai conseguir atingir mais e mais pessoas. E também eu conto com vocês aí para que a gente forme cada vez uma comunidade mais forte. Se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, entra agora, tem o link aqui na descrição, tá? Eu vou disponibilizar esse material lá para vocês assim que sair a aula, sair o vídeo, né, que vai ser lançado na segunda-feira, dia 22 de maio, às 10h30, horário de Brasília. Logo em seguida eu lanço no grupo o vídeo e lanço também esse material aqui para que vocês possam estudar e se aprimorar cada vez mais, tá bom? Então é isso, aqui foi o André, o seu contador, e eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.